Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Eu estou aqui para mais um vídeo. Nós estamos falando sobre a teoria do signo linguístico em Saussure. E hoje nós vamos dar continuidade, então, a essa temática. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, comente se possível para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e possa torná-lo acessível a mais pessoas. Eu sou o Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística, sou professor no curso de Letras e no mestrado em Educação na Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vindo e, de início, eu vou começar com uma pergunta. Existe relação direta entre o nome e aquilo que ele representa? Será que você consegue explicar efetivamente por que determinada coisa tem o nome que tem? Essa preocupação vem de muito tempo, desde a época dos filósofos clássicos. Então eu comentei com você a respeito do livro, cujo título é Crátilo, em que nós temos um diálogo entre filósofos. Então, os filósofos conversando entre si, vem à cabeça deles essa questão. Será que a gente consegue explicar a relação existente entre um objeto, uma coisa, e o nome que ela carrega, o nome que ela traz em si? O que você acha? É possível explicar essa relação? Vamos pensar num objeto. Eu quero que você visualize aí uma cadeira. Então, eu não sei quantos de vocês vão ver este vídeo, espero que muitos, para que essa perspectiva de descomplicar a linguística possa alcançar mais pessoas, mas se eu pedir para você imaginar uma cadeira, nenhum de vocês provavelmente vai imaginar a mesma cadeira. Um pode, por exemplo, imaginar uma cadeira branca, de madeira, mas com um assento, o assento e o encosto revestidos por um tecido branco. Outro pode imaginar uma cadeira daquelas de escritório, uma cadeira revestida em couro, preta, com apoio para os braços. Outro pode pensar numa cadeira de plástico, uma cadeira vermelha, em que o assento e o encosto são uma coisa só, mas de cor vermelha, e as pernas são pretas, de metal, ou as pernas são de madeira, da cor característica da madeira. Cada um pode pensar em um objeto diferente, mas todo mundo vai pensar numa cadeira. Eu não vou dizer, pense numa cadeira, e alguém vai pensar numa mesa, por exemplo. E por quê? Porque, como eu já disse para você, o signo representa alguma coisa. E o signo linguístico, ou no signo linguístico, eu tenho uma organização linguística que pode ser sonora, ortográfica, gestual. E essa organização linguística cumpre esse mesmo papel de representação, de representar. Então, essa sequência sonora da palavra cadeira representa algo que você consegue visualizar. E você consegue fazer isso porque, primeiro, você decodifica o código, que é a língua, que nós compartilhamos do mesmo código, a mesma língua, e você consegue formar na sua cabeça e na sua mente a imagem. Você consegue formar a imagem porque você tem o conceito, você sabe o que é uma cadeira. Embora eu não tenha dado maiores detalhes, eu só falei cadeira, mas todas as pessoas vão imaginar uma cadeira. E elas vão imaginar uma cadeira porque elas têm o conceito, elas sabem o que é. Por isso a imagem é possível. Então existe essa associação entre o código, a decodificação e a visualização na mente. Aí todo mundo vai pensar numa cadeira, embora cada um vá pensar numa cadeira diferente, né? Bom, para você conseguir responder aquela pergunta, existe uma explicação lógica, uma explicação coerente para o nome que os objetos têm? Para você conseguir responder isso, seria preciso que os objetos trouxessem características específicas para terem aquela denominação. No vídeo anterior, eu falei com você sobre a caneta. Então, eu falei assim, o que será de canetístico que a caneta tem para ter o nome que tem? Ou o que será de lapideizístico que a lapiseira tem para ter o nome que tem? Ou todos os outros objetos. Qual é a essência que o objeto traz e que explica, justifica ele ter o nome que ele tem? Isso é uma pergunta. Como é que você responderia isso? Pense no seu nome próprio. O meu nome é Silvio.
Quais são as características silvíticas, silviais, silvonais, silviólicas que eu tenho que podem justificar o nome Silvio? Você sabe qual que é a história do seu nome próprio? Por que você tem o nome que tem? Eu vou te contar por que eu tenho o nome que eu tenho. O meu nome é Silvio por causa do Silvio Santos. E por que é por causa do Silvio Santos? Porque quando eu nasci, a minha mãe não tinha decidido ainda qual nome que eu teria, porque eu nasci prematuro. Então ela me esperava no mês de setembro e eu nasci no mês de julho. E ela não tinha parado para pensar ainda a respeito de nome, porque havia outras emergências, né? Antes de decidir o nome. Por exemplo, roupa, enxoval e etc. Então ela não estava pensando nisso ainda, e eu nasci. E aí veio aquela dúvida, e agora? Que nome que vai ter, né? E aí começou-se lá uma discussão, as pessoas me contaram essas histórias, se eu teria nome X, se eu teria nome Y, e as sugestões que foram dadas para minha mãe, ela não aceitou naquele momento. E aí, naquela época, o Silvio Santos já existia na mídia e as pessoas já conheciam a história dele. A história de um vendedor ambulante judeu que estava conseguindo subir na vida, né? Estava conseguindo êxito na vida. E aí a minha mãe decidiu, falou, eu vou colocar o nome de Silvio para que ele tenha a mesma perspectiva de sucesso, de subida rápida, de progresso rápido que o Silvio Santos está tendo. Aí veio então o nome Silvio. Essa é a história do nome. Você deve ter uma história do seu nome. Se você quiser, comente aí para eu saber qual é a história que está por trás do seu nome. Mas isso é a história do nome. Isso não justifica eu ter o nome Silvio. E qual que seria a justificativa? Como que eu conseguiria justificar com exatidão isso? Eu teria que ter características silvíticas. E todas as pessoas que têm o nome Silvio teriam que ter as mesmas características. As mesmas características silvíticas, silvícolas, silvionais, silvolais e seja lá como for. Mas essas pessoas não têm essas mesmas características. Aí você pode falar assim, então eu consigo explicar por que a cadeira chama cadeira. Porque todos os objetos que têm o nome cadeira têm a mesma característica. Ou seja, cadeira é diferente de banco, por exemplo. Cadeira é diferente de tamborete, por exemplo. Cadeira é diferente de poltrona, por exemplo. Cadeira é diferente de sofá, por exemplo. Aí você pode pensar assim, então tá explicado. A cadeira chama cadeira porque ela tem características. Tem que ter 4 pernas, tem que ter assento e encosto e, em geral, tem que estar associada a um outro objeto que é uma mesa. Então pronto, eu expliquei o que é uma cadeira. Nananina não explicou nada. Você explica por que aquele objeto tem aquele nome, mas qual é a associação que existe, qual é o vínculo que existe entre a cadeira, o signo linguístico cadeira e aquele objeto? Não existe associação, sabe por quê? Porque a gente não dá conta de explicar. Por que cadeira chama cadeira? Por que cadeira não chama koala? Por que cadeira não chama quechorola? Por que cadeira não chama cuturula? Por que não? Não tem explicação. Não tem um raciocínio lógico por trás disso. Você não consegue explicar. Quando a gente chegar lá adiante, isso vai fazer mais sentido para você, porque outros conceitos do Saussure vão chegar e eles vão, junto com esse, dar mais... tornar a coisa mais concreta. Lembra que eu falei para você, o nosso cérebro consegue entender bem o que é possível para ele de visualizar. Então, se eu estou dizendo isso e você não está conseguindo visualizar, ou seja, você não forma a imagem, é porque você não tem a contrapartida, que é o conceito. Ou seja, você não sabe o que é, quando é, por que é, você não consegue fazer esse tipo de associação. Por isso, talvez, não esteja fazendo sentido. Mas fica tranquilo, relaxa. O nome do capítulo é Linguística Descomplicada. Eu vou descomplicar para você. Fica tranquilo. Não se desespere. As coisas vão se tornar mais claras na sequência dos vídeos, tá? Bom,
Se você não tiver entendido essa explicação que eu dei sobre cadeira, mais uma vez, fique tranquilo, isso vai fazer sentido para você na sequência, tá? Uma outra coisa, a unidade linguística é uma coisa dupla constituída de dois termos. Isso ainda está associado ao conceito de signo linguístico, tá? A gente tem o significante, que é a imagem acústica, e o significado, que é o conceito. Os elementos constituintes do signo linguístico são ambos psíquicos e estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. Então, olha só, os elementos constituintes do signo, que são o que mesmo? Significante e significado, imagem acústica e conceito. São ambos psíquicos. Tanto o significante quanto o significado não são concretos, não são reais, são psíquicos, estão aqui na cabeça. Agora, para eles se constituírem aí dentro da sua cabeça, você precisa conseguir fazer a decodificação e aquela associação representacional. Senão, não vai fazer sentido para você. Então, vou dar um exemplo. Olha só. Suponhamos que eu estou aí com você e eu peço para você ir a uma sala do lado e digo assim, eu quero que você vá à sala do lado e traga para mim uma caneta. Eu não disse lá na sala onde está a caneta. Eu só falei, eu quero que você vá lá e traga uma caneta. Você vai até a sala, como você tem tudo aqui dentro da sua mente, o que é uma caneta, você sabe o conceito, e você tem essa imagem, e o conceito está aqui na sua cabeça. E você tem a imagem, a representação, que também é mental, você vai chegar lá na sala e tem um monte de objetos, um monte de móveis, mas você vai sair procurando. Em cima da mesa, da cadeira, no chão, dentro da gaveta, na estante, em algum lugar, a caneta. Por quê? Porque você tem tudo mental, você tem o conceito e a representação. Então, quando você visualizar o objeto, automaticamente você vai conseguir fazer a conexão, vai pegar a caneta e vai levar para mim. Agora, vamos supor, eu só falei assim, eu quero que você vá à sala do lado e traga uma caneta. Mas eu não falei se é uma caneta azul, se é uma caneta preta, se é uma caneta vermelha, eu não dei detalhes sobre a caneta. Aí chega lá, tem diferentes tipos de caneta, de diferentes cores da tinta, mas também de diferentes cores do material. Então tem uma caneta branca com azul como esta, mas tem uma caneta transparente. E aí você pensa, e agora? Ele não especificou que caneta que é. Bom, eu vou levar as canetas que tem, chega lá e decide qual é a caneta que ele quer. Isso porque eu não dei mais detalhes. Agora, se eu dissesse, vá até ali a sala ao lado e traga uma caneta branca com azul que está sobre a mesa, mesmo que houvesse outros móveis com outras tantas canetas, você ia até a mesa, porque eu falei, mesa. Se lá na mesa houvesse a caneta azul com branco, como essa, e uma caneta transparente, você não ia titubear, porque eu falei a caneta azul e branco. Você ia trazer a caneta que tem as duas cores que eu tinha dito. Então percebe que é tudo mental, mas quando você chega lá, você faz essa associação e aí consegue responder aquilo que eu pedi. Agora, se eu disser para você assim, eu quero que você vá à sala ao lado e traga para mim uma varôniva. E agora? O que é varôniva? Você tem a imagem de uma varôniva? E se eu perguntar para você, o que é uma varôniva? Você consegue dar o conceito? E aí, vamos supor que você ficou sem graça de falar, eu não sei o que é uma varôniva, ou o que é uma varôniva? Como é uma varôniva? Quais são as características que tem uma varôniva? Aí você chega lá na sala, tem um monte de objetos. E desses objetos que tem na sala, vários deles, você não sabe o que são. Aí você pode pensar, vamos supor, tem 50 objetos. 20 você não sabe o que é. E aí você vai ficar pensando, dentre esses objetos que eu não sei o que é, quais deles ou qual deles será a tal da varôniva. Então, o que acontece? Eu falei, vai até a sala ao lado, traz uma varôniva. Você chegou lá, tem um monte de objetos. Desse monte, alguns você não conhece. E aí você vai ficar pensando, algum desses deve ser a varôniva. Porque, primeiro, eu não sei o que é varôniva. E segundo, dentre esses objetos que eu não conheço, provavelmente um deles é a varôniva. Mas eu não sei o que é varôniva. Como que eu vou poder levar o que é a varôniva? Qual é a tendência? Se tem 50 objetos,
10 deles você não conhece, a tendência vai ser você levar os 10. Porque você vai pensar assim, o lógico seria, tem 10 que eu não conheço. O Silvio pediu uma varôniva é porque ele sabe que aqui tem uma varôniva. Então eu vou levar os 10 que eu não conheço, porque provavelmente dentre os 10, um é a varôniva. E aí, como é que a gente resolve esse impasse? Então percebe por que a gente não entende, por que a gente não consegue uma interação efetiva? Porque você não tem aqui dentro a associação entre o que é o significante e o que é o significado. Porque, mais uma vez, olha o que o Saussure disse, os elementos constituintes do signo, que são significante e significado, são psíquicos e estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. Então só faz sentido porque está tudo aqui dentro. Tanto é que eu falei, traz a varôniva, você chegou lá, os objetos estão lá. Por isso que o Saussure falou que não é a união de uma palavra e uma coisa. E o outro aspecto que o Saussure disse, os elementos são psíquicos, estão no seu cérebro, não é aquilo que está lá. Porque tem 10 coisas lá, você desconhece as 10. Só que como você não tem aqui dentro a imagem acústica e o conceito, a associação para saber o que é uma varôniva, ou você vai levar as 10 para que eu escolha o que é a varôniva, ou não vai levar nada e vai chegar lá e vai ter que dizer, Silvio, eu não sei o que é varôniva. Ou antes, quando eu falei, traz uma varôniva, você vai dizer o que é uma varôniva. Então percebe como está tudo aqui dentro? Eu não vou dizer o que é uma varôniva, eu vou continuar precisando desse exemplo para continuar os vídeos sobre o signo linguístico. O que você achou disso? Foi legal para você? Ou foi super legal? Escreve aí para eu saber e compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que você sabe que têm interesse por esse assunto. Curta o vídeo, comente, para que o YouTube possa perceber que ele é relevante e possa torná-lo disponível para mais outras pessoas, ok? Eu voltarei, a gente vai continuar falando sobre signo linguístico, para depois, na sequência, entrar nas dicotomias, encerrar o Saussure e começar o Chomsky, ok? Então eu espero por você no próximo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, tchau e até mais.